que não tem fruto. Se ela não tiver fruto, ela é cortada. Então, que aonde a gente tiver, que a gente tiver na fruta, que a gente tiver testemunha, que verdadeiramente a gente serve o Senhor. Eu acredito dessa maneira, que antes que a gente mostre para qualquer pessoa que Deus mostre para qualquer pessoa que Deus com a gente, mostre para gente. Manifesta a glória dele primeiro para a gente. Ele não nos separa, nos ajuda, ele nos consola. Né? Então, que a gente, esse ano que está começando, a gente está cheio de expectativa que o que o Senhor prometeu atrás que venha acontecer esse ano. Né? Mas exatamente do tempo que eu determinei, o que você determinou, o tempo é de Deus. Deus é que age conforme a vontade dele. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor põe tudo que vem atrás. Então o Senhor vai dar bênção para mim para o final do ano. Porque se tiver antes, a gente se perde. Porque a palavra fala assim, né? Que a gente primeiro não. A gente tem que buscar o Senhor. E as outras coisas são acrescentadas. Porque a gente fica buscando ao Senhor. Né? E a gente, se a gente confia no Senhor, digo sim. Porque a palavra de Deus fala que se não convidarem, merece a glória de Deus. Então que a gente não possa convidar a glória de Deus. Porque Deus é onipotente, é onisciente, é presente. Não posso perder o foco. Deus faz muito mais do que você tem. Né? Ontem era para não ter gravado, acabou a bateria. Para não ter gravado domingo, eu esqueci a bateria. Eu queria falar assim, Senhor, eu sou grata porque o Senhor me escolheu. Porque eu sou sentido lá do mundo. Domingo, eu gravou o seu pregando, guardei. Só que um pouquinho de bateria. E eu esqueci a outra bateria. A gente vem agradecer ao Senhor. Irmão, mesmo que você seja triste, você tem que esperar no alto do Senhor. Porque não, você continue confiando. Porque o que moveu a mão de Deus na vida dos cegos é a fé. É verdade. Porque Deus poderia ter chegado e falado assim, Deus, o meu poder foi de cura. Não, o Senhor falou assim, a tua fé te curou. Quando o Senhor curou a que estava com sangue, foi pela fé. Todos que a gente vê que na passagem da vida tiveram momentos com Deus, pela fé que Deus ajuda. Então que vocês possam dizer ao Senhor, se a fé é pequenininha, fala, Senhor, me renova. Senhor, dá força para que eu tenha ter a paciência de esperar em Ti, porque eu creio que o Senhor tem o melhor. Vamos agradecer ao Senhor. Eu tenho uma paciência aqui que o Senhor pôs no meu coração. Tá de pé, Isaías 50. Senhor da glória. Isaías, capítulo 50. Amém? O servo do Senhor, o trajado e socorrido. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu repudiei? Por quem é o meu credo? A quem eu vos tenha vendido? Eis que, por vossas maldades vendidos, e por vossas prevaricações, vossas mães foi repudiada. Por que razão vim e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Tanto se escolheu a minha mão que já não posso remir. Ou não há mais força em mim para me livrar? Eis que, com a minha repreensão, faço secar o mar. Torno os rios em deserto, até que cheire mal os seus peixes, pois não tem água e morrem de sede. Eu visto céus de negridão e porei um pano de saco grosseiro por sua cobertura. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs e desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. E nós vamos repetir esse versículo número 4, porque esse é o chamado que Deus tem para vocês, para que você possa falar do amor de Deus, para que você possa chegar àquele que está precisando de um socorro do céu, precisando de ouvir uma voz e dizer, ó, o Senhor te ama, o Senhor te quer juntinho dele, o Senhor quer mudar a sua história, assim como ele mudou a minha. Então vamos repetir o número 4 e 3. 1, 2, 3. O Senhor Jeová te deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs e desperta-me o ouvido, para que eu ouça como
aqueles que aprendem. Amém? Obrigado, Senhor. A gente não tem uma oportunidade para Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Abençoa, Senhor. Independente da circunstância, creia no milagre que vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz dessa maneira: que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus te prometeu, o Senhor vai cumprir. Você tem que ficar na posição do Senhor, obedecendo ao Senhor. Não olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estou esperando que o Senhor tenha preparado para você. Obedeça ao Senhor. Né? E eu estava aqui, a irmã estava louvando, e o Senhor me fez lembrar. E o Senhor me fez lembrar algo há uns 3 anos atrás. Porque, irmão, muitas vezes não é o Deus que não quer nos abençoar, é a gente que pede a nossa bênção. Né? A partir do momento que você não perdoa, você não libera perdão, você não recebe bênção. A partir do momento que você não libera perdão, a partir do momento que você não pede perdão, você está impedindo a sua bênção. Né? E eu estava aqui e eu lembrei que há uns anos atrás, o irmão Ricardo, ele nos fez muito mal. Né? Tentou nos tirar a vida, enfim, passado. Né? E depois dos 2 anos, o Senhor fez ele na minha casa. E eu retruquei, chorei, falei que eu não queria ir lá em casa. O Ricardo até falou assim: você não serve de Deus? Você não falou que perdoou? Né? E foi uma batalha espiritual entre eu mesmo, entre obedecer ao Senhor, né? E o Ricardo ficava me contando na parede detonando. Foi um negócio tão tenebroso, mas tudo foi para a glória do Senhor, né? E o Senhor falava assim que eu era casa rebelde. E o Senhor estava falando para mim lá pedir perdão e eu não fui. Só que eu falava: Senhor, mas como que eu vou pedir perdão se ele que me fez mal? O Senhor falava: você vai entender lá na frente. Sou eu mudando. Quem é tu, Carlos, que quer contender com o olheiro? E eu falava assim: eu não vou. Chorei. Aí eu falei assim: Senhor, você está entendendo que o Senhor quer que eu vá pedir perdão para ele? Né? Se o Senhor deixa que eu sonhar. Eu sonhei, irmão. Eu sonhei pedindo perdão para uma cunhada minha. E ele rompeu o ano lá em casa. E eu falei: se eu falo que a gente tem que perdoar, vai ter que ficar passado mal. Eu não quero que ele dorma aqui. Né? Houve problemas com o Ricardo. A minha sogra ficou entristecida. Eu sou falha, eu sou carne, né? Até então, eu despertei que eu não tinha liberado perdão, verdadeiramente, né? E ele foi para casa da vizinha. Eu falei: se o Senhor quer realmente, porque fazendo prova do Senhor, se verdadeiramente o Senhor quer que eu vá pedir perdão para ele, então eu vou chamar ele e vai vir, não vai endurecer o coração. Eu chamei ele e ele veio. Irmãos, eu chorei a noite toda. Falei que o Senhor não ia pedir perdão. Ele que tinha feito mal. E o Senhor falava: deixa de ser rebelde. Tu és minha serva. Você tem que fazer a diferença. Eu faço a diferença do que se me serve e não me serve. Mas você, com o teu testemunho, você faz a diferença. Aleluia! Você não faz diferença nos tempos materiais, não. Deus faz diferença com o teu andar, a maneira que você faz. As pessoas olham e veem a luz do Senhor resplandecendo sobre você. Porque eu e você somos chamados como sal da terra e a luz do mundo. E eu fui, chamei ele e pedi perdão. A paz reinou na minha casa. O Senhor abriu a janela do céu. As bênçãos que estavam retidas por minha culpa desceu. E eu fiquei: mas Senhor, ele me perdoou. Como que pode me perdoar se eu não fiz mal para ele, né? A gente não entende, irmãos. A gente não entende trabalhar do Senhor. Porque a palavra fala do Senhor e a gente não entende os pensamentos do Senhor nem os caminhos do Senhor. A gente não entende trabalhar de Deus. Então a gente tem que obedecer. Mesmo que a nossa carne fale assim: eu não vou fazer, eu não quero. Deus tem o melhor para você. Se você quer bênção, seja bênção. Se você tiver algo do ano passado ou de tempos atrás, irmãos, rápido, porque você não sabe o tempo nem o dia que o Senhor vai vir te buscar. Então se arrependa. Se tiver que pedir perdão, peça. Tira todo impedimento, irmão. Não seja impedimento para você obedecer as bênçãos, as chuvas de graça, porque a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Mas as bênçãos do Senhor. Irmãos, você falou: sou eu, Deus de justiça. Eu que faço a justiça, eu faço isso. Depois o Senhor trabalhou na vida dele, o Senhor, o que ele tinha que pagar, ele está pagando. Você está tendo a justiça. Deus é o Deus da justiça, irmãos. Então, assim, se o irmão tiver algo, eu esteja pedindo para que, irmãos, o Espírito Santo falar para vocês, faça.
Obedeça ao Senhor. E essa é outra vontade de vocês. Amém? Você louco para o Senhor? Deus está de usando, hein, filha? Ô, Jesus é bom. Antes da irmã louvar o Senhor, se alguém tem uma oportunidade para contar algo que o Senhor fez, que o Espírito Santo tocou no coração, para contar uma bênção, para contar algo que o Senhor pôs no seu coração para você testemunhar, pode levantar. Irmã Rosa, você não quer contar algo que o Senhor fez na sua vida, que o Senhor está fazendo na sua vida? Eu creio. É que o nome do Senhor seja glorificado. Eu falava para o Senhor dessa maneira: eu estou com medo, eu estou com vergonha. Aí o Senhor falava para mim: não te dei espírito de medo nem de covardia, mas de ousadia e coragem. Porque o Senhor, quando Ele nos chama e nos escolhe, o Senhor vai na frente. Aleluia! Mas tem algo para contar, algo para glorificar o nome do Senhor. Irmão, vem aqui na frente, né? Bem, A paz do Senhor, irmão. amém. Primeiro eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Atos 28. Não sei quem. Você tem que conversar com a... Em Atos 28, todos encontraram, amém? A ilha de Malta, né? Fala um pouco sobre Paulo, né? A irmã hoje nós estamos hoje no 9º dia, né? Sobre prosperidade, né? Então, aqui, Paulo é um exemplo, né, de mudança, né, de mudança de tudo, né? E aqui, ó, a ilha de Malta, Paulo 28, partir do 1 até o 6. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratavam-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um fecho de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muita espera, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia: se ele é um santo. Então aqui, ó, no momento eles achavam que Paulo era um assassino, né? Porque ele foi salvo do naufrágio e tudo, né? E quando aquela cobra mordeu Paulo, eles ficaram esperando Paulo morrer. E Paulo não morreu, porque ele viu que Paulo realmente era um filho do Deus Altíssimo mesmo. Ele era um pregador da palavra do Senhor. E de repente eles mudaram o parecer de Paulo. Em vez de Paulo ser um assassino, ele é agora um homem santo. É o que fala aqui a palavra, né? E ele, no mesmo momento ele mudou o parecer e disse que ele é um Deus, é um homem santo, né? Então a mesma coisa da gente. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Aleluia! Do jeito que Deus mudou a vida de Paulo, que era um perseguidor, né? Um perseguidor da palavra de Deus, né? E tem muitos exemplos aqui. Se os irmãos for meditar no livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão aprender muito nesse livro, porque é um livro maravilhoso. Aleluia. E eu aprendi muito nele. E assim, Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. Glória a Deus. Muitos irmãos aqui conhecem a minha história. Eu já tive de tudo quando eu era casada, né? Tive de tudo. Se meu esposo pudesse me dar o céu e as estrelas, ele me dava. E o inimigo veio e fez baderna na minha vida, né? Como os irmãos sabem, quando eu era da igreja católica. E eu caí. A queda foi feia, né? Que eu não vou contar o testemunho inteiro. Mas Deus me exaltou. Eu fiquei sem nada com meus 2 filhos, simplesmente com a minha casa, para honra e para a glória do Senhor Jesus, que eu achei em minha casa. E Deus me exaltou, eu botei a mão na massa, eu fui trabalhar de limpeza, limpando casa de família, mas Deus me exaltou. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus mudou a minha história. Hoje eu sou uma técnica de enfermagem, trabalho num laboratório de alto porte. Assim, a minha chefe, após minha chefe, sou eu dentro do laboratório. Então, assim, do jeito que Deus mudou a minha vida para a honra e para a glória do Senhor Jesus, Ele pode mudar a vida de qualquer um, irmão. Agora, uma coisa, irmão, eu deixo para os irmãos: nunca deixe a mudança de vida sua afastar você de Jesus. Aleluia! Não deixe, porque aquilo que Jesus te deu, você tem que valorizar. Porque tudo que Ele dá para a gente
é dele. Nós só temos emprestado. É emprestado. Tudo é de Jesus. Então, do jeito que Jesus mudou a vida de Paulo, mudou a minha vida, creia que Jesus também vai mudar a vida dos irmãos na área que os irmãos quer, na área que os irmãos precisam. Então, só peça a Deus e espere. Mas não olhe para o irmão da direita, nem para o irmão da esquerda, porque vocês vão encontrar defeito na gente. Porque nós somos falhos. Olhe só para Jesus. Porque Jesus é o único que você vai olhar, irmão, e vocês não vão encontrar falhas. Porque se você for olhar para a irmã Rosa, você vai encontrar falhas sim na irmã Rosa. A gente andamos seguindo o caminho de Jesus, como eu falo. A gente não somos perfeitos, nós caminhamos para o caminho da perfeição. Então eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar um minuto. Antes de abrir aqui a palavra de Deus, de ministrar uma palavra, quero contar algo com os irmãos, né, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não glorificar o irmão Ricardo, que está aqui, que é tão falho quanto qualquer um que estiver aí. Mas dizer que ele é fiel, que ele é verdadeiro, que ele é real. Quero dividir com os irmãos algumas coisas que falei muito pouco sobre isso daí. Mas, às vezes, é necessário a gente ouvir de alguém. Porque, muitas das vezes, a gente só lê a palavra e acha que esse Deus da palavra está um pouco longe da gente. Mas, o que eu vou falar hoje com os irmãos vai dar certeza. É a convicção que Jesus está com cada um. Amém? Amém. Para complementar o testemunho da minha esposa, que ela falou sobre a viagem para Brasília, foi muita luta, muita perturbação, gastei muito, né? Perdi meus documentos de carro. Quando cheguei lá, tinha um centro de macumba, mesmo de cara tamanho do mundo. Já deu para saber como foi o negócio, né? O negócio foi tremendo. Mas em outro momento a gente fala sobre isso daí. Bem, irmão, o que eu quero contar para os irmãos, algo em particular, foi durante a minha vida. Né? Aos 10 a 11 anos de idade, eu, durante uma viagem de ônibus dentro da cidade, vi um jovem, eu digo jovem, mas uma criança, com a minha mesma idade, 10 anos de idade. E esse jovem, ele passou pela catraca, como eu estou hoje, né? Nesses trajes, e começou a ministrar a palavra de Deus. E eu, sentado lá atrás, comecei a observar aquela criança falando de Deus. Ele falava com autoridade tão grande e tão profunda, que aquilo dali mexeu comigo. Eu nunca tinha visto alguém daquele jeito, falar com Deus com autoridade, como conhecesse o próprio Deus. Eu entendi que era o Espírito Santo que usava ele naquele momento. Ao chegar em casa, fiquei pensando e fui dormir. E eu tive um sonho. E nesse sonho, eu tinha umas vestes interessantes. Umas vestes longas, brancas. Uma vela quente, acesa com fogo. E eu visitava várias igrejas. Mas só que nas igrejas que eu entrava, elas estavam numa certa altura das nuvens. E eu ia em direção ao anjo da igreja, pedindo permissão para falar. E eu, ao virar para a igreja, não vi as pessoas, só sombra. E eu fiquei sem entender aquele sonho. Eu tinha 10 anos. Ao estudar a palavra, eu comecei a descobrir algumas coisas. Não todas, mas algumas coisas. E eu descobri que as vestes brancas significavam santidade.
E eu descobri que a vela grande significava cajado. E eu descobri que o fogo representava o Espírito Santo de Deus. Então eu vi que Deus naquele momento estava falando comigo. Eu te escolhi. Eu te chamei. Tu és meu. Tu vais fazer a minha vontade. E o que sair da minha boca, tu vais falar. Seja quem goste ou quem não goste. Quando criança, deixei para lá logo esse sonho, criança. Mas quando 18 anos de idade, o Senhor novamente me levou no arrebatamento. E ao ter chegado no meu trabalho cansado, eu fui dormir. E é naquele ano você começa a dormir, um clarão apareceu. E me levou até um lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, eu olhei. Eles tinham uma mão estendida. Do outro lado estava eu. Do outro lado estavam as coisas que o Senhor estava me mostrando. Olha para isso. E ao olhar, eu vi coisas belas. Um rio cristalino na minha frente. Tão claro. E vi também pessoas, animais, crianças. Tudo unido. Aquela alegria. Eu vi as vestes. Mas eu não podia olhar para quem estava me mostrando. Eu sabia quem era. Isso é tremendo. Porque mesmo quando você não vê, mas você sabe em seu coração, quem está te mostrando tudo isso? Existia algo que dizia para mim, não olhe para quem está te mostrando. Amém? Não vou olhar. Mas eu sabia quem era. O próprio Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo. Mostrando aquilo dali. E aquilo dali, quando eu voltei, eu despertei, o meu coração estava acelerado a 1.000.000. Eu vou morrer. Ninguém pode ver o que eu vi e ficar vivo. Eu era ímpio. Não vou ficar vivo, eu vou morrer. Desci assustado. Cheguei lá embaixo, a minha tia falou, Ricardo, o que está acontecendo com você? Eu disse, eu não sei nem como te contar. Eu vou ficar pensando um pouco, ver se chega alguma coisa para me poder falar. E eu não entendi. Eu não compreendi aquilo ali. Mas fiquei curioso. Deus estava me chamando e eu não estava entendendo. Eu não tinha nenhum amigo crente. Eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Mas eu fiquei impactado com aquilo dali. E quando eu consegui falar com uma pessoa que era crente, eu fui falar sobre isso. E conversando com ela, ela falou, Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem algo com você, procure ele. Mas falar com um jovem de 18 anos, que conhece só o mundo, essas coisas a gente não entende. Né? Como eu vejo até hoje, existem jovens com 18, 20 anos dentro das igrejas e não entendem. Quanto mais um que vive lá fora. Mas eu fui buscar a Deus. Eu vou buscar. E comecei a buscar o Senhor. E cada vez que eu buscava, o Senhor ia se revelando cada vez mais. Mas chega um certo ponto que a gente não quer buscar mais. Existe um momento da nossa vida que a gente para e não quer buscar. E Deus fica esperando as nossas atitudes. Seus olhos, como chama de fogo, fica olhando. Não passa nada despercebido. Olhando para os nossos corações. Esperando as nossas atitudes. O que vamos fazer? E eu me desliguei, não quis buscar mais. E voltei para o mundo. Aconteceu algumas coisas na minha vida, eu fiquei descontrolado, né? Comecei a beber demais.
já tinha aí uns seus 20 e poucos anos e me afastei completamente de querer buscar Deus. Um certo dia, embriagado, foi reclamar com minha mãe. Minha esposa falou um pouco do meu irmão não era fogo que cheire, né? Tomou tudo que eu tinha, loja, tudo, e eu quis colocar uma culpa em alguém. Eu não agi com ele, mas quis colocar uma culpa em alguém. E resolvi colocar a culpa em minha mãe. Ele fez tudo e a senhora não levantou um dedo, foi omissa. Nem chegou, reclamou com ele. De alguma forma tem uma certa razão, né? A omissão é coisa tremenda, né? A gente sabendo que a palavra diz que um profeta, o sacerdote ali foi omisso e por causa disso morreu os 2 filhos dele, ele também morreu. A omissão é coisa tremenda, não seja omisso. Não seja omisso. E nessa omissão da minha mãe eu fiquei furioso. Em minha fúria falei o que queria, o que não queria, o que não devia. E fui de omisso. Convicto que eu estava certo, mas eu estava errado. A Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe, independente de quem ele seja. Honra é mandamento para que te prolongue teus dias sobre a terra. É mandamento independente de quem é teu pai, o que ele fez, deixou de fazer, se ele te chateia, se ele não liga para você, né? Independente, honre. Precisou, seja lei. Independente se ele gosta de você ou não, honre. É seu papel. Isso é honrar. Como não conhecia as Escrituras, eu não cumpri esse mandamento. Mas quando Deus tem algo com você, Ele vai atrás de você. E coisa extraordinária aconteceu naquele dia. Estava eu deitado, lá a casa lá no interior de Pernambuco, né? A casa comum com telha, algumas têm laje, outras não têm, a minha era comum. Mas ao deitar ali, algo sobrenatural aconteceu. Eu vi as telhas se abrir. E quando eu olhava, eu vi as nuvens se abrir. E a seguinte ordem: peça perdão à sua mãe. É ordem. Espiritualmente, eu fui até a minha mãe. Mãe, perdoa. E isso numa sequência de 3 vezes. Mãe, perdoa. Em seguida eu voltei. Vou morrer de novo. Vi algo sobrenatural. Vou morrer de novo. E quando eu olho para o quarto da minha mãe, a luz estava acesa. E aquilo no meu coração. Vá lá. Vá lá. E peça perdão. Aquele homem embriagado já estava no seu ponto de oído. O álcool foi embora nessa altura, né? Cheguei lá. E a mãe tinha acabado de apagar a luz. Mãe, a senhora estava orando? Estava. Eu vim aqui 3 vezes pedir perdão à senhora. E me tomei. E hoje eu estou vindo fisicamente para me perdoar. Perdoa, meu. Voltei. O Senhor pode me levar agora, eu já fiz conforme a palavra. Então a prosperidade de um cristão começa por aí. Com a sua fidelidade a Deus. Não fidelidade aos homens, mas fidelidade a Deus. Quando eu fui ungido presbítero, o presidente falou uma coisa e eu fiquei com ela na cabeça. Ele falou: ser fiel a Deus, Jesus Cristo, é muito fácil. Eu quero que vocês sejam fiel a mim.
Que palavra tremenda essa dele. Para mim ser fiel a ele, ele tem que ser fiel a Deus. Aí nós vamos andar no mesmo barco. Agora, se ele não for fiel a Deus, eu não sou fiel a ele. Porque quem é fiel a Deus, fiel a quem está ao seu lado. Então eu fiquei pensando, comigo mesmo eu falei, se você for fiel ao nosso Deus de todo o seu coração, certamente eu vou estar ao seu lado. Mas se você não for, não põe. Diz a palavra de Deus. Deuteronômio 6, vocês vão achar? Eu vou ler algumas palavras, alguns versículos, e irmãos, observem, escutem. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os preceitos que o Senhor, seu Deus, mandou ensinar, a fim de que os que cumprissem na terra a que estáis passando para possuir. Bênção. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos. E eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, para que se prolongue e atenta em que os guarde, para que te vá bem, como te prometeu o Senhor, teu Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Repita comigo. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás ao teu filho, e dela falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronda entre os teus olhos. E as escreverás no umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria com grande e boas cidades que tu não edificaste. Casas cheias de todo bem, o posto tu não encheste, e postos cavados que tu não cavaste, vinhas de olivais que tu não plantaste, e quando comeres, te passaste. Guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Pensas total. Deus está dizendo aqui que está dando ao povo, está nos dando coisas que nós não fizemos, não construímos. Deus está nos dizendo que nos colocará em lugares altos, o qual jamais chegaríamos por nós mesmos. Deus ama a todos, mas a forma de tratar é diferente. Lembra-me uma vez, há cerca de 2 anos atrás, eu preguei sobre dízimo e uma semana depois, ou 15 dias depois, sobre oferta. Provado. Tudo quanto eu falo aqui, quando eu falo de todo o meu coração, eu sou provado. Isso que eu estou falando. E a minha vida começou a desandar. Sempre fui feliz em dar dízimo, ofertar. É um prazer. É um prazer que eu não tenho como falar isso aí. É algo que eu aprendi, que eu ouvi, que eu guardei no meu coração e coloquei em prática. Eu comecei a perder tudo. Tudo que antes tinha conquistado, eu comecei a perder. E quase entro em parafuso. O emocional meu foi lá para baixo. Eu não entendia. Mas está escrito que antes que aconteça alguma coisa na vida do céu, Deus manda avisar. E Deus me avisou que coisas iriam acontecer comigo. Eu era fiel nessas opiniões que eu tinha. Cadê mesmo? Por que eu vou dar menos agora? E esse meu dinheiro está acabando. Eu sempre gostei de televisão, de rádio.
seja algum irmão que está passando por alguma dificuldade, seja alguma igreja que seja, eu sempre gostei disso. Se eu souber e eu puder, eu estou ali ajudando. Se eu não posso colocar um tijolo lá, então eu posso um saco de cimento para o irmão colocar. Então, sempre gostei de fazer esse tipo de coisa. É de mim, eu gosto. E por causa disso, todo o meu dinheiro foi acabando. E você sabe que nessa hora de fraqueza, o diabo vai. Onde é que está teu Deus? A palavra diz que se confiar no Deus da oferta, nada vai te faltar. O diabo começa a usar palavras contra a gente. E ele começou a falar tantas coisas que eu chegava em casa com a cabeça desse tamanho. Conversava com minha esposa, não, espera um pouco, Deus não vai deixar isso não. Minha esposa até falava, Deus não vai te deixar. Você é fiel a Deus. Seja no pouco, seja no muito, Deus conhece o seu coração. E Deus sempre levantava um e ia lá, o irmão lá, ó, Deus manda te dizer isso, fica aqui, aguenta. Aguenta como? Eu já estou no meu limite. Eu sou homem, eu sou fraco. Aguentar o quê? Deus não está vendo minha situação? Ele não age. Tenha calma, no momento certo Deus vai agir na sua vida. Eu não quero mais saber. Eu estou cansado, eu não quero nem mais ler as escrituras. Eu faço de tanta coisa. São momentos difíceis, circunstâncias terríveis. Mas Deus sempre lá. Então Deus chegou o momento de me abençoar. Abriu o porta-leite. E o céu foi prosperando. Mas não espera um pouco. Você ainda não está maduro o bastante para não te colocar numa posição mais alta. E esse amadurecer um pouco é que deixa muitas vezes a gente frio. Eu não sei os irmãos, mas eu tenho um negócio que eu não consigo ficar parado. Eu tenho que avançar de alguma forma. Eu tenho que crescer de alguma forma em alguma área. Eu não aguento ficar parado. Então, se eu montei uma loja aqui, eu quero montar outra aqui. Eu quero colocar outra ali. Eu quero pegar pessoas e colocar aqui. Isso é de mim. É como se dissesse para mim, você não está indo para lugar nenhum. Está parado. E isso me angustia. É outro princípio que você tem que aprender. No momento certo, na hora certa, ele vai te colocar no lugar mais elevado. Mas enquanto você não estiver pronto, ele não vai fazer isso. Você pode espernear, você pode falar, você pode ficar do jeito que você ficar. Não pare. Só no tempo de Deus. Se você pegar a história de Davi, você sabe que ele levou muitos anos para se tornar Jesus. Muitos anos. E naquelas etapas ali, ele era sofrendo, era batalhando, era lutando. Ele não parou. Mas algo nele que ele tinha era confiança em Deus. Isso nós todos temos que ter. Temos que buscar isso daí. Temos que começar de novo. No meu caso, vou ter que começar de novo. Está escrito aqui. Discipulado. Estou começando de novo. Então, o que eu falo para os irmãos? Ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Ser obediente em qualquer situação também. Ser fiel. Busca Deus. Espera o tempo de Deus para agir. No lugar de você querer ficar nervoso, estressado, vá para um lugar silencioso e começa a conversar com o seu Deus. Vá buscar Ele. Não adianta ficar nervoso. Não adianta se perturbar diante daquela situação. Em vez de você gritar ou falar coisas que não deve, vá buscar Deus, Senhor, e aí? Eu tenho que esperar? Eu tenho que agir? Às vezes eu estava aqui chorando amargamente.
Deus usou uma irmã aqui, até de fora. Ela fala, aguenta mais um pouco. Aí eu lá, aguenta mais um pouco. E aprendi que Deus falava comigo de 3 maneiras. Espere. É agora ou não. Deus sempre usou essas 3 palavrinhas comigo. Espere mais um pouco. É agora ou não. Então, o que eu falo com os irmãos no dia de hoje, estamos falando sobre prosperidade. Para ser próspero, tem que ser obediente. Tem que ser fiel. Você tem que buscar a Deus. Tem que amadurecer. Ande nas nuvens, no mundo espiritual. Busque conhecer o Deus que você serve. Porque se você está nessa terra, mas após essa terra você vai para o mundo espiritual, amadureça para que você possa ajudar os outros que estão fracos, que estão entristecidos, que não sabem como andar mais, já está perdendo dentro da casa de Deus 20, 30 anos, mas já está sem vida. Mas você está ali, buscando a Deus. Irmão, olha mais. Deus tem algo com o irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Começa assim, começa de novo, irmão. O que o irmão estava fazendo? Não é assim, irmão. Os homens ensinam de uma forma, mas Deus está falando que é assim. Busca, tem essa sede de buscar a palavra de Deus. Você está aqui para adorar a Deus de todo o seu coração. Você está aqui para buscar o Senhor. E o Senhor nós chamamos de Pai. Então, Pai, logo com o filho, uma conversa, é intimidade. Jesus Cristo não está tão longe, os braços estão abertos. Nós precisamos de atitude. Atitude de buscar o nosso Deus de todo o nosso coração. Existe a batalha espiritual que é todinha na sua mente. Grande parte dela é na sua mente. Desiste desse Deus. Desiste desse Deus. Desiste desse Deus. Desiste desse Deus. E existe um ditado popular que diz: quando a gota começa a bater na pedra, a pedra é dura, mas de tanto bater fura. Não aceita. Não aceita. Não aceita. Quando vir qualquer pensamento ao contrário da palavra de Deus, repreende na hora e não aceita, não deixa entrar. Meu Pai, meu Deus, eu não aceito. Em nome de Jesus, repreende esse pensamento, não é seu. Eu não vou me afastar. Eu vou acreditar. E eu vou agir. Porque é isso que Deus quer. Não aceite o que o diabo tem falado ao seu ouvido, que ele tem colocado na sua mente. Ele só quer você longe de Deus. Ele sabe o que Deus tem para você. Ele não quer e vai lutar. E você tem que ficar firme. Começar de novo. 2012 vai começar. Amanhã, Deus pode ter um milagre. Basta você crer. Pai, o que está acontecendo comigo, Pai? Depois de amanhã, pode ter outro milagre também. Mas hoje, irmão, hoje, os tempos estão passando. A bênção vai vir. O problema não é a bênção vir. É você ficar firme com Deus. Deus vai te dar. Eu vi muitos irmãos receberem bênção e ir embora. Mas permaneça quando a sua chegar. Seja fiel a Deus. E sempre prove você mesmo. Será que eu tenho sido fiel a Deus de todo o meu coração? Ou me acostumei a estar no banco da igreja? Será que eu tenho ajudado o meu irmão que precisa? Ou eu só estou ouvindo ele falar e só vou orar por ele? Eu estou agindo? Eu estou fazendo alguma coisa?
Amém? Vamos orar? De pé, por favor. Agradecer ao nosso Deus de todo o nosso coração por tudo que tem feito em nossa vida até o dia de hoje. Não são as provas, não são as dificuldades que vão nos parar. Você tem que ter algo determinado dentro de você, em querer algo de Deus. Seja valente, busque sua bênção, lute pelo seu milagre. Espere Deus e Ele fará em sua vida. Vamos orar? Pai amado, te agradeço por essa oportunidade de estar esposa até aqui, adorando ao Senhor. E que nenhuma ferramenta prosperará na sua vida. E que Deus está pelejando por você. Deus está guardando você. Porque Deus fala que Ele vem cumprir a palavra. E que os irmãos não esqueçam que chamou você foi o Senhor. Que chamou a mim e a você foi o Senhor. E que somos mais do que vencedores. Então, independente da peleja, independente da luta, ou independente se a minha bênção vai chegar hoje, agora, ou amanhã, digo assim para o Senhor. Agradeço ao Senhor. Queria pedir para que a igreja levantasse o clamor em favor da vida do pastor, da família dele, porque a gente tem que estar intercedendo por ele. Porque grandes são as lutas de um pastor que carrega as ovelhas. Né? Então que a gente venha pedir para que Deus renova as forças dele, que dê a visão diária, e que eu creio que foi o Senhor que levantou ele e trouxe ele para aqui, ele e a sua família, para que a gente venha estar intercedendo, para que a gente venha estar orando, e que a gente venha, irmãos, não só estar orando, mas intercedendo, mas que a gente venha ajudar o pastor e a sua família, porque grande é a luta, mas maior é a graça, a vitória, viu, pastor? Olha agora o Senhor na vida de vocês. Amém? Espera um pouquinho. Vem aqui, por favor. A Evelyn. Ore, clame, porque a palavra de Deus fala que somos um membro do corpo de Cristo. Ore como se você estivesse com o seu dedão do pé doendo, machucado, e você quisesse socorro do Senhor. Ore pela vida deles, para que o Senhor venha enviar o socorro, para que o Senhor venha fortalecer. Também. Versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, e
língua se levanta contra ti. Mas está por terra em nome de Jesus. Sabe por que se levanta? Porque você é o anjo da igreja. A igreja, aleluia, a intolerância. Mas Deus é contigo, para não temas, porque eu sou contigo, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Toca de pé, irmão. Segura você, irmão. No fruto da tua terra. Sobre a terra, o Senhor jurou a teus pais. Dará o Senhor abrirá o seu bom tesouro do céu para dar a chuva da terra, da tua terra, o teu peito, para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Tu estarás em cima e não debaixo. Todos obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. E não te desviará de toda a palavra que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda. Uma semana ruim, podem ver. Estou falando por mim agora, se tiver alguma coisa barrando a minha vida nesse momento, eu peço perdão para isso. Se eu fiz algo que não agradou qualquer tipo de irmão, pastor Eduardo está pedindo algo do povo de Deus. Pastor Eduardo, quando entrou aqui nessa igreja, falou assim que o carro dele tem marcha ré. Eu não sou o dono da verdade. Muitas vezes, o pastor Eduardo fala alguma coisa e pode ter ferido algum irmão. Esta noite eu peço perdão a você. E creio que é a mesma coisa a minha esposa e os meus filhos. Eu peço perdão à igreja. E peço perdão ao Senhor. Amém? Meus amados, presta atenção. E o pastor Fábio, ontem nós estávamos conversando, e coloquei uma semana Ivani na frente de um trabalho. E ela vai consultar algumas irmãs aí, alguns irmãos, para esse trabalho. Intercessão da igreja. Amém? Irmã Rua, muito obrigado. Ela estava meia ansiosa, meia, sabe, trêmula. Fala muito bem, Deus te chamou. É isso mesmo. E eu quero dizer uma coisa para você. Já disse uma vez e não tenho medo de falar não. Me dá uma força muito grande esse canal. Mas digo de novo. Vai se preparando que Deus já está preparando uma igreja para você. Você vai estar